Ok. Então, nós vamos dando continuidade, vamos assim convidando a nossa companheira Marisa, que fará a lição do sinal verde por nós. A lição é de número 37, em matéria afetiva. Oi, boa noite. Então, lição 37, em matéria afetiva. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros, nem de leve, pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre a normalidade e a anormalidade, nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista, em assuntos de amor, raramente não caem em situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra, nos compromissos do coração, está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes concede as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange o sofrimento do amor, a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Essa lição ela é muito prática, né? Para a gente no dia a dia, né? E o que eu achei mais interessante é que, na realidade, ela diz para que, na realidade, a gente não pode nem julgar e a gente não tem condição de saber o que o outro está sentindo, né? O sentimento do outro. Cada um tem uma forma de encarar e de vivenciar as questões amorosas, né? Então, não nos cabe julgar o que o outro sente, ou, vamos dizer assim, se desfazer do sentimento do outro, né? E aí eu levanto duas coisas interessantes que, na realidade, aliás, três coisas, né? Ele diz assim, que jamais brinque com o sentimento dos outros. E logo abaixo, ele diz que você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos, né? Então, é aquela história. Provavelmente, não, se não for nesta vida, será na próxima encarnação. É tudo aquilo que você brincou com o sentimento alheio, provavelmente você vai ter que resgatar isso de alguma forma numa outra encarnação, né? Isso é muito sério. E uma outra coisa que eu também destaquei aqui, não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. E também a questão de você brincar com o sentimento alheio, né? Muitas vezes você não quer assumir aquele dever afetivo, no entanto, você permanece numa relação e aí você está brincando com o outro, né? Você está usando o outro de alguma forma e também, acredito eu, né? Que a gente recebe isso de retorno mais adiante. Então, acho que é uma lição muito prática, né? Como é o livro inteiro, e é muito importante, né? Essa questão de como a gente lida com os afetos
e de como a gente tem que levar realmente a sério o sentimento que às vezes o outro tem pela nossa pessoa, né? Ou a gente tem pelo outro, né? Eu acho que é isso, Sam. Muito bem, muito obrigada. Eu só vou citar tudo que você falou, na primeira página, essa última, onde diz respeite as ligações e as separações. Porque, às vezes, a gente acha tão perfeito aquele casal, mas a gente não sabe como eles vivem. E, de repente, se para eles aquilo não está mais adequado, não cabe a nós ficarmos julgando, eles vão se separar, eles vivem brigando, eles vivem isso. Não, o que nós devemos fazer é o que nós já aprendemos, orar por eles, né? Para que, da melhor forma possível, aquele desentendimento ou aquela relação possa terminar da melhor forma, porque nós não sabemos, como diz aqui, as razões e os processos de origem, né? Nós estamos vindo aí de tempos que nós éramos. Se hoje nós estamos numa situação difícil, imagine como éramos, não é? Então, não compete a nós, né? O julgamento, como a Marisa já colocou, de jeito nenhum. Então, que a gente sempre lembre disso, né? Para que a gente possa aí também tratar o outro de uma forma melhor, respeitando, né? E nessa matéria afetiva, hoje vai ser também o tema da nossa aula, o Adalberto vai falar, acho que bastante coisa sobre isso. Então, nós vamos resgatar esse tema com ele. E alguém quer fazer mais algum comentário? Então, antes só de passar a palavra para o Adalberto, eu tenho um recadinho para dar muito bom para todos nós. A casa, a partir do mês de outubro, vai abrir as portas de forma presencial. Não o mês todo, vai ser, na verdade, provavelmente vai sair um comunicado a partir do dia 20, porque dia 13 e 17 é preparação dos trabalhadores para começar. Vai ser só o A2 no mês de outubro, e conforme for caminhando os trabalhos, os demais também abrirão. E não será no mesmo modelo, né? Quer dizer, a espiritualidade vai estar lá, nós vamos estar com o nosso coração aberto, o trabalho é o mesmo. Mas ao invés de entrar na câmara de passes, fechar as portas, nós vamos fazer no salão, né? Para ficar mais aberto, então, com distanciamento social, com tudo que se preconiza. Então, a partir já na terceira semana, provavelmente de outubro, a quarta-feira já inicia o trabalho e no domingo também, é quarta-noite e domingo de manhã. E depois vai se abrindo. Quer falar, Má? Ou você está dizendo ok? Ai, gostei da mãozinha, ela aprendeu a pôr a mãozinha, depois você ensina. Então, tá bom, gente. Então, vamos, assim, também vibrar sempre, né, para nossa casa, para estruturar também a federação já também vai abrir as portas no mês de outubro, por isso as casas todas dentro dos protocolos já estão se organizando. Então, nós vamos agradecer a Deus por isso, vamos pedir que envolva a mente dos nossos dirigentes das casas espíritas para o melhor, para todos aqueles que buscam também auxílio e que sabemos que tanto necessitam. E, mais uma vez, nós envolvemos o nosso companheiro Adalberto em todo o nosso amor, para que ele possa compartilhar conosco tudo aquilo que preparou. A aula é sua. Boa noite, gente. E espero, né, Sandra, que o ano que vem as aulas também voltem a ser presenciais também, né, de acordo aí com os protocolos, né? Bom, então, a nossa turma já foi falado que nós vamos continuar nesse modelo, porque nós temos algumas pessoas que nem são do estado de São Paulo, né? Moram longe, distante. Então, como abriu-se virtual, a nossa classe seguirá virtualmente, mas as demais vão se organizar para a forma presencial, realmente. Ah, legal, legal. Eu quero esperemos, né? Com certeza.
certeza, né? Pode continuar os dois também, né? Híbrido, né? Virtual e presencial. Eu acho que Então, nós descobrimos uma nova modalidade, né, para expandir mais ainda a doutrina, alcançar mais pessoas, facilitar. Pessoas às vezes têm dificuldade em se locomover, né? Eu acho que veio para ficar esse modelo, né? sim, E acho que é o que você falou, essa maneira, vai acabar caminhando das duas formas, provavelmente. Vamos ver. A espiritualidade, confiemos que ele vai nos ajudar a fazer o caminho certo. com certeza, Sandra. Eu quero agradecer novamente aqui o convite, né? Agradecer a você, a Rosana, né? Está dando uma aula hoje lá no Básico 2. E é sempre bom estar aqui falando com vocês, agora virtualmente, é a segunda vez, né? A segunda aula. Deixa eu compartilhar aqui, né? Vamos compartilhar a tela aqui. Bom, acho que agora deu certo, né? Todo mundo está olhando a tela. Ah, tá. Deixa eu só ajeitar aqui. Ficou no modo de exibição. Isso, apresentar. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui agora. Bom, gente, o tema da aula de hoje é a afeição dos espíritos, tá? Eu trouxe para vocês aqui como que vai ser a aula, de uma forma didática. Eu peguei o Livro dos Espíritos e o Evangelho do Segundo Espiritismo, tá? Eu peguei o Livro dos Espíritos da forma mesmo que ele se apresenta, para todo mundo se familiarizar um pouco como que é, né? Perguntas e respostas. E pelo fato também de a gente sempre estar aí observando, vendo as obras mesmo de importância do Espiritismo, como é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro aí da codificação. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né, como que o Kardec trabalha essa questão das perguntas e respostas, e uma coisa que você observa dentro desse trabalho é uma linguagem rebuscada, né? Às vezes a gente tem que ficar ali olhando o dicionário, né? Então a gente meio que um trabalho dos espíritos de autoelevação, né? Você consegue distinguir as mensagens, né? Que são mensagens que realmente que tem um linguajar bem rebuscado, né? Um português formal, né? Bem interessante. Tratando do assunto aqui, exatamente a afeição dos espíritos, tem essa primeira imagem aqui, que vai ser meio que um pouco que a gente vai trabalhar um pouco, né? A gente pode identificar aqui um grupo de pessoas, a união, ou, na verdade, né, que é o eixo central da aula, né? Um dos eixos, né? E a gente também nunca está sozinho, né? Então, queria que vocês tivessem em mente aqui, depois vai cair na prova no final do ano, né, Sandra? Esses eixos aqui que vão balizar a nossa aula, primeiro que a gente nunca está sozinho, né? Por mais que a gente fale assim, eu moro sozinho, né? Enfim, ninguém me visita, tal. Na verdade, a gente vem trazer, né, com essa aula que não é bem assim, né? A gente tem os espíritos, né? Nós somos espíritos reencarnados, mas nós não estamos sozinhos, né? Nós temos aí um conjunto de companheiros aí do mundo espiritual que sempre estão nos auxiliando, né? Ou não, né? Outra coisa interessante também da gente entender essa questão da sintonia, né? Aquela coisa da energia, né? Nós somos energia, aquele magnetismo, né? Aquilo que, como se fosse um ímã, né? O que nos atrai? O bem, o mal? O que nos atrai, né? Ou o que a gente busca atrair, né? Então, essa sintonia, ela é muito importante da gente ficar de olho. E, paralelamente, aí, junto com essa sintonia, nós temos a influência, tá? Depois no próximo slide, a gente vai ter uma definição de influência, mas o que eu queria deixar aqui com vocês, outra coisa bem interessante para a aula de hoje, assim, nós aqui, enquanto espíritos reencarnados, nós não somos marionetes de ninguém, tá?
Tanto não somos marionetes, porque a gente tem aí, ó, que é o outro eixo aqui da aula, tá? Nós temos o livre arbítrio, né? A livre escolha. Nós podemos escolher o caminho que a gente deseja para nós enquanto espíritos reencarnados, tá? Então, eu gostaria que vocês, né, frisassem bem esses 4 pontos aqui, que de uma forma ou outra a gente vai estar trabalhando nessa aula, esses 4 pontos, tá? Quem tiver alguma dúvida também, aí eu não estou vendo todos aqui, mas podem falar aí, né? Ou, quando se levantar a mão, não vê, mas pode, né, interromper a aula, tá? Para a gente conversar, tá? Trago algumas definições de algumas coisas que a gente vai trabalhar, né? Então, tem aqui a afeição. Deixa eu ajeitar aqui na tela aqui mais um pouquinho aqui. Acho que assim agora é melhor. Vou poder ler. Então, a afeição, 2 espécies há de afeição. A do corpo e da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem muitas vezes que os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça, tá? Então aí ele já vai dando uma definição no que é essa afeição, que é o tema da aula, né? E depois, ligado a essa afeição, não seria necessariamente um sinônimo, né? Mas ele fala da simpatia, que é uma atração, né? A simpatia que atrai um espírito para o outro, que resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Depois a gente vai falar aqui, no decorrer da aula, a importância da questão da palavra simpatia, né? Essa comunhão aí de instintos. Deixa eu colocar aqui. E influência, tá? É um poder que irradia valores. Então, presta bem atenção, essa palavra irradia, né? Então, a influência, ela não obriga você a nada, né? Então, essa influência irradia valores, sentimentos, amor, conselho, edificação, ânimo, orientação do educador para o educando, né? Tem uma abrangência universal e onidirecional, é unidirecional mesmo, tá, gente? Para todos os lados, tá? Então, isso que a gente vai falar um pouquinho dessa influência dos espíritos que eles exercem. Lembrando, sempre tendo em mente que é uma influência, tá? Então, é uma irradiação, né? Como se fosse uma contaminação, não é uma coisa obrigatória na nossa vida. Então, cabe a gente ter o quê? O livre-arbítrio. Então, a gente escolhe, tá? Então, vamos começar aqui. Nós vamos dar a questão 4 a 524. Talvez, dependendo do decorrer da aula aí, talvez eu pule alguma, mas vamos lá, gente. Vamos trabalhando aqui. Isso aqui que o Kardec pergunta aos espíritos. Aí ele fala assim, no 484, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Aí fala assim, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais, né, viciosos. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Então aqui ele já vai falando aquilo lá que eu estava comentando com vocês no começo, né, da questão da simpatia. Então você tem essa questão, né, de você vai para o lado do bem, né, ou você escolhe, né, o lado do bem ou o lado do mal, né, que aí tem os espíritos inferiores, aí os espíritos viciosos que vão estar aí te acompanhando. Então depende de você, né? Vamos lembrar aí dos eixos que eu falei, né? Aí a 485, né, é uma pergunta bem interessante, que ele pergunta que é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Então, aí ele fala assim, a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas, né? Depois a gente vai ver aqui essas paixões humanas, que pode ser um espírito que já esteve aqui com você reencarnado, né? Então, e aqui tem um detalhe bem interessante, né?
que a verdadeira, então, a nossa existência, né, lembrando, a nossa existência, apesar de nós estarmos aqui encarnados, né, a gente deve devotar a nossa existência ao lado espiritual, né, que é os verdadeiros sentimentos, né, e se a gente se devotar muito ao interesse carnal, a gente vai, né, poder incidir aí nos problemas, né, na vaidade, no orgulho, no egoísmo, né, nos problemas que nos atrasam o nosso progresso, né. Continuando, né, 486, interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Aflige, aí a resposta, né? Aflige-se os que nos querem bem com os males que padeceis durante a vida, né? Continuando a pergunta, na verdade, né, gente? Desculpa, não dei aqui. Então, os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias, né? Então, aflige-se com os vossos males, quando não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita beberagem amarga o que há de curar. Então, o que ele quer dizer, gente? Ele quer dizer que, assim, o espírito, ele fica, né, o nosso espírito protetor, ele fica compadecido, ele fica triste, né? Mas ele não interfere, né? Ele fica, depois a gente vai ver mais para frente, ele se afasta, né? Mas ele não interfere, né? Lembrando, né, do nosso livre-arbítrio, né? A nossa escolha é nossa, né? A sintonia é nossa, né? Nós que temos escolhemos a nossa sintonia que nós queremos para nós, né? Aí na 487, né, ele meio que responde, dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Na verdade, ele já respondeu, né, anteriormente, ele já deu uma dica numa questão anterior, na 485, né? Aí ele responde: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, né? Então, ele, né, deixa claro que são os problemas morais, né, o que mais aflige, né? Daí decorre tudo o mais. Guiem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam-se com o que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Então, aqui, gente, às vezes as pessoas pedem ajuda e passa por um problema material, um problema físico, ou, vamos dizer, material, né? Vamos dizer assim, na expressão do tema material. Eu preciso ganhar dinheiro, eu perdi dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, sei lá, ganhar na loteria, por exemplo, né? E a pessoa fica amargurada naquela situação. Então, na verdade, eles dão risada, né? Na verdade, isso não interessa para eles, né? Então, isso daí não interessa para os espíritos. O que interessa realmente são os males morais. Por que é os males morais, gente? Porque a parte moral é aquela que nós viemos aqui aperfeiçoar. É por isso que nós estamos aqui na Terra, por isso que a gente está aqui encarnado, porque a gente precisa o quê? Aperfeiçoar esses males, né? Essa questão moral, né? Nas 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Aqui a gente pega essa questão, quando você pega, não sei se vocês já viram ou ouviram ou leram alguma coisa sobre as cartas psicografadas, né? Então é interessante nas cartas psicografadas aí pelo Chico, por exemplo, vocês podem notar que às vezes aquele espírito que escreve, né? Ele estava, estou aqui com a vovó, com o vovô, ou estou com uma pessoa aqui que parece ser meu avô, ou um tio, que não acompanha. Mas, lógico, isso aí não é uma regra, né? Que nem ele fala aqui.
de acordo com o poder de que dispõe, porque às vezes a pessoa, ali que está olhando para aquele espírito, não tem aquela evolução, aquele desenvolvimento, aquela possibilidade de estar ali, aquela pessoa. Um exemplo clássico, né, se vocês pegarem lá o filme ou o livro do Nosso Lar, né, tem uma parte lá que ele vai, né, oh meu Deus, esqueci o nome do autor principal, mas ele vai, ele vê a mãe, né, mas ele não consegue ver o pai, né. Aí ele pergunta sobre o pai, ele fala, olha, o pai, ele está em outro mundo, ele está num mundo inferior, ele não está no mesmo desenvolvimento, né, no mesmo patamar que a mãe, né. Então, esse aí é mais ou menos o que a gente entende dessa questão 488. E tem a 488A, tá? São sensíveis à afeição que eles conservamos, muito sensíveis, mas esquecem dos que os ouviram, né? Que os esquecem, tá? Então é aquela questão da sintonia que eu falei no início, né? Então se a gente lembra, né, dessa pessoa do anjo da guarda, né? Como a gente vai começar a falar aqui, se você lembra dele, se você está perto, né? Se você invoca, né? Você consegue estar perto dele, mas se você vai para isso para o lado do bem, né? Anjo da guarda, vamos colocar como sinônimo do bem. Mas se você não invoca, com certeza ele vai para o outro caminho e se afasta, tá? Como a gente vai ver aqui as respostas dos espíritos mais para frente, tá? Então, na 489, há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo. Aí fala, ao irmão espiritual, que chamais de bom espírito ou bom gênio. Tá? Então, aqui a gente vai falar do nosso, que vem na próxima questão, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, voltando àquela ideia que eu falei no começo da aula, gente, então a gente nunca está sozinho, né? A gente nunca está sozinho. Então, a gente, mesmo aí nos momentos mais difíceis que nós podemos passar, nos momentos de provas ou expiações mais difíceis, né? Mesmo que as pessoas reencarnadas se afastem, né, da gente, a gente sempre tem que lembrar de Deus, primeiramente, lógico, né? E do nosso anjo da guarda, né? É interessante que a gente sempre lembra deles, né? Quando a gente está num momento de dificuldade, né? Num momento difícil, né? E a gente tem que lembrar eles sempre, né? Nos momentos bons também. Assim como a gente deve orar também. Depois a gente vai ver na parte B da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre orar. Em todos os momentos, né? Em todos os lugares também. Você não precisa ter necessariamente, né? Estar numa casa religiosa, né? É a partir aquilo que vem do seu coração, tá? E aí, na 491, ele fala, qual que é a missão do espírito protetor? Aí ele fala, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, olha que interessante aqui que ele usa essa figura do pai, né? O que é um pai, né? O pai é aquele ser que está ali para proteger, né, o filho, né? E o anjo protetor, ele realmente tem essa função, né? De guiar essa criatura sempre lá do bem, tá, gente? Então, aqui esse espírito protetor, tá? E depois a gente vai ver mais nas outras questões, ele tem uma missão, tá? É um espírito aí que ele tem uma missão, então isso aí é muito importante também. É um compromisso que esse espírito assume, né? Auxiliá-lo, né? Então ele usa aqui a palavra auxiliá-lo, né? Então, ele, como voltando, né? O que a gente sempre está falando, vamos voltar ao eixo lá da aula, né?
ele auxilia, ele influencia, né? Então, ele não vai dar o caminho para você, né? Então, às vezes, muitas vezes as pessoas procuram uma casa espírita, por exemplo, tá? E querem a resposta pronta, né? E não é assim, né? A questão é assim, você é inspirado, né, a ter os bons conselhos. Aí cabe o que? Seu livre-arbítrio, tá? Seu livre-arbítrio escolher o caminho que você quer ou não, né? Voltando aí, 492, esse espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Sim, né? Então, desde o nascimento até a morte, muitas vezes acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que as fases curtíssimas da vida do espírito, tá? Então, aqui, gente, aqui é uma coisa interessante, fazer um comentário interessante. Não sei se vocês já estudaram sobre a questão da erraticidade. Então, esse espírito protetor, ele vem aí, pode vir de muitas vidas, né? A gente já o conhece, né? E aqui ele fala assim das fases escuras da vida, então, porque a nossa vida, na verdade, essa vida principal é a vida espiritual, né? A nossa fase aqui é muito curta, né? São tempos diferentes. O tempo que é contado no mundo espiritual é diferente do tempo que é contado aqui. E esse tempo é muito curto, né? É muito curto, né? Aí, continuando nessa missão do espírito protetor, ele pergunta se é voluntária ou obrigatória a missão desse espírito protetor, né? Então, o espírito fica obrigado a assistir o seu protetor, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou dever, né? Aqui a gente coloca aqui uma questão, né? A gente pode fazer uma reflexão, que realmente, né, nós temos a vida espiritual, aí ela pode ser bastante atribulada, né? Então, você pega aí um cargo, né? Lógico, depois a gente vai ter uma resposta mais lá na frente, que fala, né, dessa questão essa responsabilidade, né? Porque só vai aceitar aquele, né, que tem condições de assumir, né? De assumir esse encargo, né? E para alguns é um prazer, porque às vezes é um espírito simpático, tá? Pode ser até um parente também, né? Aí depende de quem escolhe a missão, né? Não necessariamente, tá? Aqui outra coisa, né? Não necessariamente esse anjo guardião não é esse anjo da guarda não é um parente, tá? Ele pode ser um espírito simpático que você tem uma afeição de uma outra existência, né? Então, dedicando a 493A, né? Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente, né? Aqui, de novo, reforça aquela a ideia que eu falei, né? A vida espiritual é bem atribulada, porque além de ele fazer o trabalho dele como protetor, ele tem outras tarefas também dentro da erraticidade, né? 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem, tá? Então aqui, gente, eu queria fazer um comentário, como eu falei no início da aula, gente, eu falei que eu vou usar o livro dos Espíritos mesmo, com um conjunto de perguntas e respostas, né? Para vocês entenderem uma outra coisa muito legal, quando você estuda aqui o livro dos Espíritos, você, pela a forma como é formulado as questões, parece que tem coisas que se repetem, né? Mas o que acontece, né? Dentro
didatismo, lembrando, né, que é um Kardec, acho que vocês vão ter aula, né, semana que vem. Você lembra que o Kardec, ele é um estudioso, né, um intelectual. Então, ele realmente monta os questionários, monta as questões de forma a não deixar arestas, não deixar dúvidas, né? Então, você percebe que muitas vezes aí parece que as questões, e as respostas, elas se repetem, mas não, né? Ele quer aí abranger aí várias, vamos dizer assim, ele quer cercar de todo o tema, né? Tentar explorar ao máximo cada tema para não deixar nenhuma dúvida, né? Aí vem aqui a 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se, né? A resposta fácil, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, o homem que entapa os ouvidos, o protetor, volta desde que este o chame, né? Então, eu fico imaginando, é uma tarefa árdua, né, gente? Porque o ser humano, nós como ser humano, nós somos teimosos, né? Nós somos desobedientes, nós fugimos à nossa missão, muitas vezes, né? Então, eu fico imaginando como que deve ser a tarefa desse anjo guardião. Tem que ser realmente uma pessoa de uma elevação muito grande, né? Que entenda, né? Depois nós vamos ter uma questão que ele vai explicar isso aí direitinho. Mas assim, é uma tarefa que realmente exige muita dedicação, porque muitas vezes a gente consegue, né? Sair dessa sintonia aí, né? Mas é interessante que ele fala assim, nós nunca, né, somos protegidos. E se você volta, né, falando aquela questão do Kardec, né, da didática do Kardec, né, que ele fez uma pergunta que ele vai, né, esse espírito protetor vai do nascimento ao nosso, né, desencarne e continua por outras existências, né. Então, então ele nunca vai abandonar você, né? Então, voltando aqui, o nosso devotamento ao caminho do bem, né? Ele tem todas as portas abertas, né? Então só depende de nós, né? Então acho que isso é muito interessante, né? Então ele continua a explicação aqui, né? É uma doutrina esta dos anjos guardiões que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos de que todos os que mais intimamente se vos liguem à terra, eles se acham no vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem os colocou e aí permanecendo por amor de Deus. Desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estar separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo da vossa alma sente ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, achei, é lindo. Continua, tá? Quando vocês pegarem a 495, continua essa explicação, mas esse trecho eu achei muito lindo, que voltando de novo lá ao início da aula, né? Nós nunca estamos abandonados, né? Por mais que sejamos rebeldes, né? E aqui ele afirma, né, que é uma missão penosa, né? Porque nós somos, né? Nós muitas vezes desviamos os nossos caminhos. Nós temos aqui na Terra nosso livre-arbítrio, a gente não usa ele para o lado do bem. Então, e aqui ele reafirma, né, nesse trecho, que os anjos, eles são guardiões mesmo, eles guardam a gente, né? E outra coisa também, né, qual que é a imagem que a gente faz
do anjo da guarda, né? A gente sempre faz aquela imagem do anjinho, a criancinha gorduchinha, com asinha, toda bonitinha, né? Aqui também dá para perceber que tem uma desmistificação disso, né? Ele não é um anjinho, né? Veja o exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o Emmanuel, o Chico Xavier. O Emmanuel às vezes dava uns esporros no Chico Xavier, dava umas broncas no Chico Xavier, né? Então, esse anjo da guarda, ele não é aquele anjinho bonitinho, rechonchudo, né? Ele não, às vezes é um cara que pega no pé mesmo, né? Que vê que você não são teimosos, né? A gente não vai caminhar aí, então ele pega no pé, né? Um exemplo interessante é do Emmanuel, né? Essa figura aí, essa mística também a gente tem que deixar de lado, tá, gente? É bonito, né? Mas ele não é bem assim o anjo da guarda, né? Ele não vai no mal, mas também ele não aceita tudo que a gente faz, né? Tá nos aconselhando ali, né? Deixa eu ver aqui. 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode lhe fazer mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando vós só as sofreis por culpa vossa. Tá? Aqui na 497, né, e tem uma continuidade aqui com a questão anterior, pode o espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se eu quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre, né, em todo alhures, né, em todo lugar, uma boa vontade a ser auxiliada, né? Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte, né? Então aqui ele reafirma aquela questão do livre-arbítrio, né, da sintonia, né? Às vezes você está no lado, né, lá, o lado ruim, o cara vem e te puxa, mas depende de você também, né, de você querer, né? E aqui, gente, quando a gente ele deixa transparecer, deixa um pouco claro aqui, aquela questão que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, né? Então a gente tem o mal ainda que persiste, né? Então, mas é lógico, né? O bem sempre vence, né? Depende de nós também, mas nós estamos num mundo de provas e expiações, então nós temos a ação dos espíritos mal, depende da nossa sintonia, tá? 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? É uma questão bem interessante, né? Bem capciosa do Kardec. Eles respondem não. É porque não possa, mas porque não quer. Não quer porque das provas sai o seu protegido, mas instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Então, olha que interessante, né? Então, o espírito protetor, assim, ele não vai carregar você no colo, né? Ele não vai carregar você no colo. Então, isso é muito interessante, essa pergunta, essa resposta, né? Não é que não quer, depende de você. Então, de novo, né? Parece que estou insistindo no assunto, mas é muito interessante esse eixo aí que eu falei no começo. Aqui é toda a questão da sintonia, do livre-arbítrio, e essa questão da influência, né? Depende de qual influência a gente quer receber ou não, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério. Então, ele fala assim, não é porque não possa, mas porque não quer, né? Porque não quer. Então, se você se transviar na vida, não vai você culpar o anjo da guarda, né? Então, isso aí a gente coloca uma questão bem interessante, porque às vezes a gente não quer,
assumir as responsabilidades dos nossos atos. Fala assim, ah, Deus não ajuda, Deus não faz nada. E assim, mas e aí, o que você fez, né, para merecer ou uma prova difícil, ou uma situação complicada, ou uma situação boa, né? Depende de você, né? E aqui nessa questão aqui é bem clara, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção, né? Aquele pilar lá, naquele eixo lá que eu falei no início da aula. A 499, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Depois ele continua aqui, na 500, né? Aí ele dá uma resposta conclusiva, né? A esse questionamento de você está sozinho ou não. 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Olha que interessante essa questão, essa resposta, né? Então, quer dizer, né? Então, voltando ao pilar de novo. Então, nós não estamos sozinhos, nós dependemos de uma sintonia, nós temos a influência, boa ou má. A boa tem aí nosso espírito protetor que está junto com a gente. E nós temos esse livre-arbítrio para escolher essa influência, né? E aqui ele fala, a gente vai ficar sozinho? Não, aqui na Terra não tem como, né? Não tem jeito, nós vamos ser guiados, né? Nós vamos ser inspirados por nossos anjos protetores, tá? Então, não tem jeito, né? Então, a gente vai ter aí, pode invocar esse anjo protetor aí, porque realmente ele sempre vai estar. Nós não temos condições, não temos esse avanço, esse crescimento aí para poder, né, guiar-se por si próprio. É bem interessante, né? Então a gente está aqui para aprender mesmo, tá? A gente pensa que é dono de si, que a gente sabe de tudo, mas não, a gente tem muito que aprender, nós somos ainda guiados, né? 501, porque é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência. E porque, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo. Essa daqui é muito interessante também, tá? Eu vou ler e depois a gente vai comentar. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarieis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças. Sem o que seja, seria como uma criança que não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis a responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem só confia nas suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Gente, aqui é uma questão essa resposta é muito legal, porque assim, não adianta, até que eu comentei uns minutos atrás, não adianta a gente ir numa casa espírita e viver, tá? Isso aí é meio que uma crítica que eu já vi pessoas que vão a uma casa espírita pedir ajuda, que querem, sei lá, querem dinheiro, a gente perde fortuna, eu quero dinheiro, eu quero as coisas materiais, né? E não só isso, às vezes as pessoas entram num círculo vicioso que ela não consegue tomar uma decisão na vida dela sem ter no centro, né? Sem perguntar seu guia o que deve fazer, tá? Não é crítica não, tá, gente? Isso aí é uma coisa que eu já vi, tá?
pessoas fazerem isso. E aqui, essa resposta, né, fala assim, né, fazendo a comparação aí com o anjo da guarda, essa questão de ação oculta, tá? Ela tem que ser oculta para não deixar o nosso livre-arbítrio agir, né? Porque senão a gente vive que nem uma marionete, a gente vive às custas, né, das mensagens espíritas, né, dos guias, né? Nada contra, tá, gente? Eu queria que vocês entendessem isso, porque às vezes a gente torna a nossa vida como se fosse amparadas, né, somente nessas mensagens. Às vezes a pessoa não consegue dar um passo e fica insegura, né, de viver a vida, até material, né, viver a vida, na verdade, material, sem pedir para os guias, né. Então, a gente precisa prestar muita atenção que nós temos os nossos anjos da guarda, eles servem para nos auxiliar nas questões morais, né, as questões morais, porque aqui a gente veio para progredir, a gente precisa progredir, a gente não pode ter, né? É como se tivesse um espírito do lado, assim, ó, o que eu vou fazer? Por exemplo, será que hoje eu vou trabalhar? Não. Tá chovendo, será que eu vou trabalhar? Será que eu faço isso? Será que eu fico... Aí as pessoas confundem, né? As pessoas passam a não ter essa liberdade, né, de viver. As pessoas confundem. Nós não somos adiantados o suficientemente para entender essa ajuda aí, que ela seja, para ela ser não oculta, né, ser às claras, né. A gente não tem essa, que nem ele fala aqui, essa responsabilidade, né. A gente tem que confiar em nós mesmos, né, a gente tem que confiar no nosso livre-arbítrio e confiar em Deus, no anjo da guarda, que ele vai nos auxiliar, né, não que vai nos segurar na mão e levar, né. A 502, o espírito protetor consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? E a pergunta é: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade, né? Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo. Como triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando, né? Então, lógico, né? Como é que diz no bônus hora, né? Que fala no nosso lar, né? Com certeza ali, espírito que seja bem sucedido, né? O anjo, né? O espírito protetor bem sucedido, ele tem ali sua recompensa, né? Mas olha a 502A. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Então, a gente mostra aqui de novo, né? Reforçando aquela ideia. O espírito protetor, ele não está para segurar você na mão, né? Ele fala, ó, você vai pela direita, mas ele não vai levar, ou assim, vai por esse caminho, vai pelo túnel, mas ele não vai te levar até lá. Então, de novo, né? Reforçando o papel do guia protetor. Então, o seu insucesso, né? Os seus problemas, o seu mau resultado depende de você mesmo, tá? Não depende do seu anjo da guarda, tá? A 503, sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-se os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Olha que interessante, gente. De novo, voltando aquele pensamento da vida curta, né? Então, a nossa existência não é essa existência. Então, ele fica triste, lógico, né? Ele é muito sensível, como a gente viu em questões anteriores, quando a gente não segue o caminho, né? Quando a gente se transvia desse caminho, mas ele não se preocupa com essas questões terrenas, porque ele sabe
que nós temos outras existências para poder voltar a corrigir, né, as nossas falhas. Lembrando que a gente sempre tem a nossa missão aqui, a gente nunca caminha para trás, né? A gente sempre, mesmo que seja um passo pequeno, a gente vai para frente, né? Mas a gente sempre tem essa oportunidade aqui, mostra, né, aquela questão acho que vocês já estudaram, a pluralidade das existências, né? Nós não temos só essa existência, né? Então, ele fala assim, amanhã se fará. Então, tem um remédio para o mal, né? Se o protegido seguir o mal, porque amanhã ele poderá ir para o bem, né? Então, nada é eterno, tá, gente? Então, é porque Deus é justo e bom, né? Lembrando disso, você tem sempre a oportunidade, ele é tão justo que a gente sempre tem a oportunidade de corrigir nossos erros, né? Por exemplo, que você foi um homicida numa encarnação, você vai ser sempre assim. Depende de você sempre vai ter oportunidade de estar melhorando, de aperfeiçoar, né, seus maus instintos, né? Aqui, a 504, né, do nome, assim, a gente pode saber o nome do nosso anjo da guarda, né? Aí faz uma outra pergunta, né, os espíritos respondem uma outra pergunta. Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só os que conheceis, né? Então, isso é curiosidade, né? Por que você vai querer saber o nome do anjo protetor? Pode ser um familiar, né? Ou pode ser um espírito simpático, que não necessariamente teve um laço sanguíneo, né? Como a gente já falou anteriormente, tá? Então, como que a gente invoca esse espírito que a gente não conhece, né? Aí eles respondem, dai-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior, que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo, que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Tá? Então aqui de novo volta aquela história, né, do eixo da aula, né? Nós não estamos sozinhos, tá? Então depende da forma que você o trata, né? Então essa questão do nome, quem que é, quem deixa de ser, é o menos relevante, tá? E que ele continua, vou passar na 506 aqui, na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor, de certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnares, tá? Então ele pode ser um amigo aí, né, que acompanhou aí, ou acompanha por várias existências, e quando chegar lá todo mundo vai se reunir, fazer festa, ou não, né, dependendo como você vai cumprir a sua missão, né? 507 aqui. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados. Pode contar-se entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se um espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, aqui, a gente tem que... É uma discussão aqui sobre a elevação, né? Todo mundo já estudou a questão da classe dos espíritos, né? Eu estava analisando, não necessariamente, né? Aí, pode até me corrigir se eu esteja errado, pelas respostas aí, pelas respostas que os espíritos nos traz, a gente pode inferir que a gente não são todos os espíritos protetores de uma ordem crística, por exemplo, né? Das ordens mais elevadas, né? A gente pode ter dentro daqueles degraus, né? Acho que todo mundo já estudou, né? A questão dos graus, né? Ele pode ser um grau acima de você, tal, mas não necessariamente ele esteja ali na escala crística, né? Que é as mais elevadas, tá? Então a gente tem que
prestar atenção nisso, né? Fazer essa análise, né? 508, os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação, né? Então, aqui a gente pode ver aqui que aos espíritos também é colocado, né, algumas condições, e voltando àquilo que a gente estava falando anteriormente, tem a ver se a pessoa tem, né, se esse espírito ele tem a condição de seguir, né, a condição de conseguir cumprir essa tarefa, né, que é uma tarefa penosa, né, como a gente já viu aí, como já foi descrito, é uma tarefa bem penosa, tá? E aqui, ó, a 509, o que eu estava falando anteriormente, quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, tem os homens igualmente seus espíritos protetores, e assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto dos espíritos protetores de homens muito adiantados. Todo homem tem um espírito que, por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito do protegido. Tendo o espírito que vela por vós, podei tornar-vos o vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação de que já chegou, né? Então, acho que aqui vem um pouco mais claro aí aquela questão que eu estava discutindo, da questão da elevação dos nossos espíritos protetores, né? Eles não necessariamente estão naquela escala crística, de acordo com o seu desenvolvimento, assim que ele tem a possibilidade. Nós podemos ter, lógico, nós temos encarnados aqui que realmente eles são, vamos colocar aqui um estágio de inferioridade moral muito grande, né? Então ele precisa de um espírito não tão elevado, mas um espírito que contribua para o nosso progresso, né? Lembrando que a gente está aqui para progredir, né? A gente precisa estar aqui para desenvolver, né? De alguma forma aí, subir a escada do nosso progresso, nosso desenvolvimento moral, né? Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele, isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado, normalmente, em um mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto sim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que eles estão acima de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta, tá? Então, o Kardec ele insiste, né? Acho que a figura do pai, né? Acho que até o fato também de ele ter sido um pai também muito amoroso, ele volta essa pergunta de novo com a figura paterna, né? Que é essa figura de amor, né? E aí os espíritos respondem que não necessariamente, né? O pai vai acompanhar o filho, porque depende do grau de desenvolvimento dessa sintonia, né? Às vezes estão em sintonias, em frequências diferentes, né? 511. Se alguém quiser alguma pergunta, alguma coisa, se está um pouquinho chato, né? Se está um pouco maçante, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? Só dá um grito aí. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro, de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Aí fala assim, ligado não é o termo,
É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, fala por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Aí tem a questão, a gente fala da questão das simpatias, né? Às vezes a gente temos aí dentro do nosso desenvolvimento, dentro da nossa existência terrena, algum vício, alguma coisa, né? Que isso nos liga, né, a esses espíritos. Vamos supor, dar um exemplo da bebida do alcoolismo, né? Com certeza, se a gente tem esse vício, com certeza espíritos que se comprazem também com o alcoolismo, eles também vão estar nos seguindo, né? Nos influenciando junto a nós, né? Então a gente tem que observar essa questão que entre esses vários espíritos que nós temos, também nós temos os espíritos mal, né? A gente, naquela figura lá que eu mostrei na tela, né, da nossa aula, lá no início da aula, nós estamos ali com vários espíritos, né? Podem ser bons, podem ser maus, dependendo da nossa sintonia, né? E aqui na 512 ele fala dos espíritos, se temos muitos espíritos protetores. Aí fala, todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal, né? Aí de novo aquela história, né, Dudu? E esse mal, gente, às vezes assim, como a gente pode pensar no mal, uma influência, assim, não necessariamente às vezes coisas do cotidiano que a gente não percebe. Vamos supor que você está assistindo um filme de violência, né? Que mostra muita coisa de violência. Esses espíritos também que gostam de violência, eles vão estar aí nos seguindo, né? E vice-versa, tá? Então, essa sintonia, né? Uma vez fizeram se a gente fizer igual aquelas frequências de rádio, aquelas frequências do eletrocardiograma, e pegar a gente num dia, né? Dividir essa frequência no bem e no mal, a gente vai ver as oscilações, né? Parece aquele desenho aquele aparelho cardíaco lá do médico. Então, essas influências mudam muito, né? Então, durante o dia, nós podemos ter várias sintonias aí, ou para o bem, ou boas, ou más. Vamos supor, você está no trânsito, por exemplo, dirigindo, de repente uma pessoa te fecha, você começa a xingar. Às vezes o xingamento, né, os palavrões, também atraem espíritos, né, que gostam disso, né, que é uma coisa má também, né. Então, se você fizer um teste, né, fizer uma pesquisa da sintonia nossa num dia, a gente vai ver um gráfico, né, que pode oscilar bastante, né. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter, os espíritos, que nós estamos cercados de espíritos, né, nunca estamos sozinhos, né. 513, os espíritos que conosco simpatizam, atuam em cumprimento de missão. A resposta, não raro, desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal, tá? A gente está falando. Aqui a gente entra aqui como se fosse uns grupos de Facebook, né? Grupos que gostam de torcer por um determinado time, grupos que gostam de flores, seria mais ou menos nesse sentido, né? São as pessoas simpáticas a uma determinada situação, determinada coisa, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Que a gente atrai, né? Então, é interessante a gente observar aqui, gente, como a nossa vida é muito maluca, né? A gente tem que ter, assim, a gente tem a nossa relação com as pessoas, né? Essa relação, né, que a gente está vendo, essa relação carnal, e a gente tem que se preocupar dentro desse contexto, né? Apesar que é uma coisa ligada à outra, né? É tudo influência, né? Porque as outras pessoas também têm vários espíritos influenciando, né?
Então, a gente tem que ter um equilíbrio, uma força muito grande, né? A sintonia no bem tem que ser uma coisa muito, muito poderosa, muito forte, porque a gente sempre pode estar caindo, né? Então, a gente sempre tem... Como tem o livre-arbítrio, a gente também tem que ter o orar e vigiar, né? Tem que vigiar também, porque é uma somatória de acontecimentos que a gente sempre precisa estar vigiando aí para a gente não sair do caminho, né? Não sair da sintonia do bem, né? Aqui o ano 514, os espíritos familiares são os mesmos que chamamos de espíritos simpáticos ou protetores. Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa, tá? Então, lógico, a gente tem aí o espírito protetor, que é o anjo da guarda, tem o familiar, né? Que realmente aí é uma pessoa aí que é um parente seu, né? E a partir dessa questão aqui, gente, a gente vai ver, nós estamos falando em nível pessoal, de cada um, individual. Agora a gente vai ver daqui para frente, né? Temos esses espíritos simpáticos, né? Que é aquele, né? Vamos os grupos de Facebook da vida, né? Simpáticos por, sei lá, por futebol, por flores, etc. Várias coisas aí. Mas nós temos outras, né? Outras sintonias aí, né? Outras ligações que a gente vai direto aqui. Eu acho que essas ligações, igual na 515, ele fala essa ligação pode levar você para a perdição ou bom caminho, né? E a 516 poderão nossos bom ou mau gênios encarnar a fim de mais perto de nos acompanharem na vida? Isso às vezes está, né? Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos, tá? Então, aqui, às vezes, você tem aí as suas dívidas, o seu desafeto, né? Às vezes a gente pensa assim que a vida é só essa, né? Então, vamos supor que, dá um exemplo aqui, que você é homicida, mata todo mundo, quer matar um monte de gente. Esses desafetos, eles podem, né, te acompanhar, você reencarna e eles te acompanham ainda, né, na espiritualidade, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande, tá? Como espíritos encarnados, nossas existências, né? A responsabilidade é muito, muito grande, né? E aqui, né, na 517, é aquilo que eu estava falando. Antes de você fazer a 517, Oi? tem uma colocação aqui, que é o que você já falou, só para você reiterar mesmo, né? Então, a pessoa disse assim, foi a Marisa, Adalberto, então podemos dizer que Deus designa um espírito protetor para nos acompanhar em nossa evolução. Já os espíritos de baixa densidade, né, de baixa vibração, nós é que atraímos com as nossas ações e pensamentos, ou mesmo porque nos querem maus de outras vidas. É isso, né? Isso, exatamente, né? Essa questão da simpatia, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Nós temos que tomar cuidado, né? E às vezes quando a gente fala assim, né? A gente tem uma missão, né? A gente tem um planejamento reencarnatório, nós temos uma missão. E aí, mas quando que a gente sabe que nós estamos no caminho certo, né? Ou quando a gente não está no caminho certo, né? Às vezes são as várias expiações, né? Às vezes a gente tem ali que tem que ter a resignação das nossas provas, né? Porque às vezes as nossas provas são difíceis, né? A gente tem que ter essa resignação, né? Baixar a nossa cabeça e respeitar, porque às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não quer entender, a gente não quer aceitar, né? Então a gente precisa entender que às vezes é um resgate que a gente está
fazendo aí também, né? E aí a gente leva uma vida aí, uma existência aí aqui na Terra pode ser muito complicada, né? Muito difícil, muito árdua, né? E então aqui ele fala, né, dos espíritos que se ligam a uma família inteira, né? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acreditei em espíritos protetores do orgulho de raças, tá? É que ele está querendo dizer, até pela época que o Kardec escreve, né? Começam a se discutir a questão do negro, né? Que fala no século XIX, né? Existe uma discussão toda profunda ali sobre a questão da inferioridade do negro, né? Não sei exatamente, não posso afirmar aqui, se ele está fazendo esse diálogo, né? Mas ele cita, né, essa questão da raça aí, que, na verdade, né? Aliás, a gente deve abolir, né? Os espíritos falam, né? Os espíritos de seita, de partido, né? De etnia, a gente deve abolir em nossa existência, né? Assim como são a 518, a 519 aqui é mais interessante, eu vou aqui, senão o horário aqui vai estourar, né? Estou olhando aqui. As aglomerações de indivíduos com as sociedades, as cidades, as nações têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, olha que interessante, né? Quem que é nosso tutor aqui, né, no nosso país, né? O Ismael, né? Então, olha que interessante. Então, a gente tem os espíritos individuais, o espírito que protege sua família, o espírito que protege seu bairro, tua cidade, teu estado, teu país. Então, né, um pouco o continente. Então, olha que interessante, o planeta Terra, né? Então, olha que interessante, né? Eu gosto de fazer uma colocação quando a gente fala isso, né? Às vezes a gente tem esses desastres, vamos supor, pandemia ou outros desastres aí que provocam aí os desencarnes coletivos, né? A gente sempre deve lembrar que Deus está no comando, né? Esses desencarnes, eles têm alguma motivação. Então, nada vai acontecer sem que Deus perca o controle. Deus e seus auxiliares, esses espíritos protetores que nós temos, que eles afirmam que tem, né? Então, temos na cidade, temos no nosso bairro. Então, é sempre interessante a gente pensar nisso. Aí, aqui nesse vídeo, ele fala se os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada, né? Relativo ao grau de adiantamento, se trate de coletividades, quer de indivíduos, né? Então, o espírito protetor lá do Afeganistão é diferente do espírito protetor aqui do Brasil, né? Então, são, né, lugares distintos, são provações e expiações distintas, né? Dando continuidade aqui, a gente vai tratar, né, essa primeira parte aqui, a última a gente vai tratar, que é o pressentimento, né, que ele perguntou, o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo esses caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo, uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhes chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então é muito interessante, né, esse conselho íntimo, né? Tem muita gente que faz, né? Tem gente quem já não passou por esse momento, né? Às vezes assim, tá num momento difícil, o que será que eu devo fazer? Tomo uma decisão A, tomo uma decisão B, né? Então quem já não passou por isso, né? Então nosso espírito protetor aí que está nos intuindo, né? Sempre lembrar que ele nunca tá segurando você no colo, ele tá te auxiliando, né? Ele tá te dando
saiba que ele está te dando um bom conselho, mesmo que isso aí não, mesmo que este conselho não lhe agrade, né, de bate pronto, né? E aqui ele fala que um outro momento da vinda desse pressentimento é quando a gente tem as nossas provas, né? Quando tem a gente nas nossas provas, né? Então, isso é muito importante também, a gente sempre estar atento, né? A gente precisa estar atento para ouvir essa voz, né? Ouvir essa voz, ó, ficar atento a esse conselho, né? Aqui eu vou para 524, né? Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por vossa culpa. Então, vamos supor, às vezes, dar um exemplo mais radical, mais didático. Está prestes a sofrer um acidente de carro, às vezes você pode ver ali um pressentimento, olha, cuidado com aquilo, ou às vezes fura um pneu, né? Às vezes o carro para, né? Então, às vezes é um sinal, né? Que aqui é interessante que ele fala, né? A gente sempre estava falando do espírito protetor na questão moral, né? Mas aqui, essa questão do pressentimento vale para tudo, para nossa vida material também, tá? Então, né, se vocês não costumam ou acham besteira, é bom começar, né, dar voz, né, a esses bons conselhos dos nossos anjos guardiães, né, que eles são, realmente eles estão aqui para nos proteger, tá? Então, isso é a primeira parte, não sei se alguém tem mais algum comentário ou alguma dúvida, né, para discutir aqui, né? Eu não estou vendo aqui, mas, bom, eu vou seguir aqui, né, encerrar aqui. Se você seguir, não tem nenhuma pergunta. Tá, obrigado. O modo de orar eu tirei esse aí é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu vou... O que ele fala, gente, voltando um pouco, eu não vou ler tudo, porque são... Aqui, o que é interessante a gente destacar, né? Muitas vezes a gente não deve fazer a oração uma forma de máquina, né? Aquela coisa pronta, né? Muitas vezes esse modo de orar, gente, vem do nosso coração, né? Do nosso íntimo, da nossa necessidade. E como eu comentei no início da aula, né? Essa oração, né? Esse momento de oração, não precisa você estar necessariamente num templo religioso, né? Você não precisa... E muitas vezes a gente só ora, né? Em duas coisas que a gente faz, né? A gente ora só nos momentos difíceis, né? E a gente lembra de orar só nesses momentos, né? E outra coisa, a gente só pede, né? Quando eu orar, a gente só pede. E a gente esquece, por exemplo, de agradecer, né? O que é esse agradecer, gente? Agradecer pela vida que nós temos, né? Igual aqui, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Agradecer pelo emprego, pela saúde que nós temos para a gente conseguir cumprir a nossa missão. Então, muitas vezes a gente esquece disso, né? Agradecer pelo dia, pelo ar, pela água, pelo raiar do sol, né? Porque a gente só fala em oração, né? Nos momentos difíceis, nos momentos complicados, e para pedir, né? E às vezes a gente faz aquela barganha, né? Parece que Deus está no mesmo patamar que a gente, né? A gente barganha. Olha, eu prometo ser um bom cristão se eu fizer isso para mim, se determinada situação se realizar na minha vida. Então, aqui ele quer dar esse alerta, né? Esse modo de orar está
no título de Instruções dos Espíritos, tá? Depois, se vocês quiserem ler, é o capítulo 27, tá? O item 22, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ler uma parte aqui, tem uma parte que é bem... Deixa eu ver aqui. Vou começar a ler aqui. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? É até uma exclamação. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, que deve ele dizê-lo, logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante o qual lhe foi permitido ainda, e sem consciência disso, ir ter com os seus amigos e com seus guias para aurir no contato com eles mais força e perseverança, né? Então, ele dá uma advertência aqui para a gente que nós devemos ser humildes, né? Outra coisa que a gente não tem consciência, quando a gente está à noite, a gente está ali dormindo, a gente sai, né, do nosso corpo e vai também ali. E isso depende também de como você está, como que é a sua sintonia. Você pode ir para um lugar, sei lá, um bacanal, como você pode ir para um campo que inspire paz. Depende da sua sintonia, né? De como que você está. Então tem até isso também. Então ele pede que a gente tenha essa humildade, né? Que a gente não seja uma máquina, né? Que esteja aquela obrigação de todo dia rezar, orar naquele horário e faça como se fôssemos uma máquina, tá? Então acho que esse aí que é o mais interessante que a gente deve levar para nós a partir de todo esse conhecimento que a gente tem, né? De todo esse conjunto de espíritos que nós temos ao nosso redor, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, né? O Self, né? Que tem o Pai João, então, todo esse conjunto, essa pleiade de espíritos que estão nos ajudando, e eles estão junto conosco, né? Então, a gente, essa prece, máquina, a máquina não é uma coisa que tem coração, né? É apenas uma coisa supérflua, tá? Então, aí que a gente tome atento, que vigiemos, né, essa questão da oração também, tá? Então, gente, sei que eu falei bastante hoje, tá? Espero que ninguém esteja dormindo. Deixa eu voltar aqui. Espero que ninguém esteja dormindo, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Espero que você tenha entendido um pouco essa questão didática que eu falei. É importante a gente estar sintonizado um pouco com a literatura do Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos. Lembra, no começo, né, a gente pensava Livro dos Espíritos, pensei que era um romance, né? Depois, né, de um certo tempo eu falei que eu fui perceber que era um livro de perguntas e respostas, né? Então a gente tem que estar aí, como estudante, né? Futuros trabalhadores, a gente tem que estar conhecendo aí a didática, né? A dinâmica da obra do Kardec, tá? Eu ficou um pouquinho mais chato, mas bastante, eu acho que é isso que eu queria trazer, né? A fonte da nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma pergunta, tá? Eu agradeço vocês aí pela atenção, tá? Por acompanhar aqui, pela paciência, tá? Acho que estou no meu tempo, tá? Sandra? Já está encerrando o seu tempo. Muito obrigada, Adalberto. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Ao longo aqui também fizeram uma única pergunta aqui, né? Se o anjo da guarda é o mesmo que mentor. Aí eu respondi que sim, nós todos temos um mentor. Esse mentor é o nosso anjo guardião, né? E aí fizeram uma outra colocação, perderam a internet, mas aí depois eu converso com a Patrícia, tudo bem. Ah, tá.
Então, é só isso mesmo, a gente quer agradecer muito, estamos já no limite. Alguém tem alguma pergunta relevante para fazer? A gente pode responder, senão vamos partir para o encerramento. Então, te agradecendo, foi bastante boa a aula, né? E as questões muito importantes. Então, eu vou convidando a Márcia. Márcia, cadê Boa você? noite, Oi, estou querida, aqui. boa noite. Então, nós vamos agradecer imensamente ao Adalberto por essa oportunidade, né, de estar conosco hoje, a disponibilidade de estar aqui conosco. Então, pedimos ao Pai que o envolva sempre em muita luz e que possamos estar sempre juntos, tá bom? E muito obrigada mesmo, Adalberto. E agora nós vamos, meus queridos, envolvendo a nossa companheira Márcia, também em muito amor, para que juntos, como foi falado na aula de hoje, com o coração cheio de amor, aberto, né, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais, esses amigos incansáveis que conosco estão diuturnamente, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Vamos então pedindo a eles que a nossa mente se abra, para que a gente possa finalizar então o dia de hoje e ter sempre em nosso coração todo este aprendizado que nós estamos tendo, esta oportunidade grandiosa aqui no Básico 1. Assim, eu então envolvo a Márcia em muita luz e nós vamos pedindo a ela que faça a prece final e as vibrações por nós. Boa noite a todos. Desculpa a minha voz, eu estou muito gripada, mas não é Covid, fiz o teste, graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos, irradiando muita energia positiva, de amor, de esperança e de reconforto. E assim, fortalecidos, harmonizados com Deus, nosso Pai, nós vamos vibrar. Vamos vibrar nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado e que essa luz seja forte para iluminar o nosso presidente, envolvendo a ele e a todo o seu ministério com muito amor e justiça. Vamos vibrar por todos os doentes e aqueles que sofrem. Vibraremos também pela Casa Self, que nos acolhe, e por todos os trabalhos aqui realizados, e por todos os aprendizados. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, e principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos aproveitar e vibrar pelos nossos espíritos protetores, que estejam sempre do nosso lado, nos protegendo. Vamos também vibrar pelas nossas famílias. Que Deus e Jesus irradiem com muita luz e paz. E assim pedimos permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos. E agradecer por mais um dia de aprendizado. E juntos rezar, encerrando o dia de hoje. Foi muito bom, Adalberto, muito obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Livrai, me desculpa, gente. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, me perdi, me deu vontade de tossir. Ai, me perdoe. Dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém.
Me perdoe, me deu vontade de tossir, eu estou tossindo muito, mas eu queria, Não precisa pedir Oração. perdão. tinha prometido que ia fazer. Agradeço muito a sua participação, e é assim mesmo. A nossa garganta, quando a gente está fazendo a prece, trava mesmo, isso é normal, viu? Ainda É mais que a mesmo? gente não tem o hábito de fazer. Às vezes dá branco quando a gente vai dar uma aula, quando a gente vai fazer uma exposição, por mais que a gente conheça o tema, às vezes isso acontece. Então, a gente também se envolve naquele momento e, de repente, dá um branco. Isso é super natural, Eu não estava tem problema nenhum. pensando em tanta coisa assim para vibrar, né? E eu esqueci de continuar a reza. Desculpa, nossa. Nós Tudo bem. continuamos com você. Fique bem tranquila, é assim mesmo. Obrigada. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Boa noite para todos. À noite. A todos, fiquem em paz, gente. que tenhamos uma semana de luz. Grande beijo a todos. Obrigada. Adalberto. Sandra, vai Obrigada, ter aula Márcia. semana que Obrigada, vem? Marisa. Não, desculpe, semana que vem não tem. É Ah, então feriado. tá. É emenda Beleza. de feriado. Tá bom. Tá bom. Bom descanso a todos. Obrigada. Tchau, Obrigada, gente. Adalberto. Boa Tchau, noite. gente. Obrigado, Adalberto. Obrigada, Obrigado a Adalberto. todos. Boa noite a todos. Boa Obrigada. semana. Boa noite. Para vocês também.